Bancasesp, TCE 2017. Em razão do princípio do interesse público, não é possível que o poder público atenda aos interesses privados não estatais. Item errado. É possível atender aos interesses privados não estatais sem violar o princípio do interesse público, desde que o atendimento desses interesses também atenda aos interesses da coletividade e esteja em consonância com as previsões legais. Bancasesp, PGM 2018. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Item errado. O princípio da juridicidade decorre de uma ampliação do conceito de legalidade, conforme Maria Silvia Zanella de Pietro. Por este princípio, além da submissão à lei, a administração deverá observar os princípios constitucionais e demais atos normativos, ampliando a possibilidade de revisão judicial de seus atos. Pela juridicidade, o controle judicial vai além do mero controle de legalidade, abrangendo todo o ordenamento jurídico, leis, atos normativos, princípios e etc. Logo, a margem de liberdade da administração fica mais restrita. Bancasesp, STJ 2018. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Item correto. O princípio da proteção à confiança é aplicado, por exemplo, para assegurar a validade dos atos praticados pelos agentes de fato perante terceiros de boa-fé. Segundo Maria Silvia de Pietro, entre aspas, no direito brasileiro não há previsão expressa do princípio da proteção à confiança, pelo menos não com essa designação, o que não significa que ele não decorra implicitamente do ordenamento jurídico. O que está previsto expressamente é o princípio da segurança jurídica. Bancasesp, STJ 2018. Situação hipotética. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos, constava sua imagem, além do símbolo da sua campanha eleitoral. Assertiva. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. Item errado, Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Conclusão. O ato do prefeito representou clara afronta ao princípio da impessoalidade, o qual proíbe a utilização de símbolos e imagens pessoais nos atos administrativos como forma de promover o agente público. Bancasesp, STJ 2018. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Item errado. Lei 9.784, de 99. Nos processos administrativos, deve ser adotada a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, sendo, contudo, expressamente vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Conclusão,
Nem mesmo o interesse público pode excepcionar essa medida. Banca CESP STJ 2018. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Item correto. O princípio da proporcionalidade se aplica ao processo administrativo. Nesse contexto, a Lei 9.784, de 99, artigo 2º, parágrafo único, inciso 6, dispõe que o processo administrativo observará a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Banca CESP, ABIN 2018. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos sob pena de responsabilização pelos seus atos. Item correto. O princípio da eficiência exige que a administração pública e seus agentes atuem com rendimento, ou seja, produzir mais utilizando menos recursos. É um princípio que consta expressamente no artigo 37, caput da Constituição Federal. Nesse contexto, o artigo 70 da Constituição Federal de 88 prevê a realização do controle de economicidade por intermédio do controle interno e externo. Se um agente público, por exemplo, tiver uma conduta antieconômica, poderá ser responsabilizado pelos órgãos de controle. Banca CESP, Cefaz 2018. A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público. Item correto. Cláusulas exorbitantes ou cláusulas de privilégio são cláusulas dos contratos administrativos que extrapolam, exorbitam, ultrapassam os limites aceitáveis no âmbito dos contratos de direito privado. Tal prerrogativa decorre do princípio da supremacia do interesse público, que preconiza a prevalência do interesse público sobre o interesse particular, dotando a administração pública de determinadas prerrogativas com o objetivo de fazer valer o interesse público. Banca CESP STM 2018. O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes em sua conduta. Item errado. O princípio que exige atuação conforme preceitos éticos é o da moralidade. O princípio da impessoalidade exige que a atuação administrativa tenha como foco a finalidade pública, com atuações isonômicas e sem promoção pessoal de autoridades. Banca CESP STM 2018. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Item correto. Somente o OLIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Está presente expressamente na Constituição Federal. Observação: todos os demais princípios são considerados implícitos quando o parâmetro é a Constituição. Banca CESP, Polícia Civil 2018.
A conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível com a finalidade de obter o melhor resultado atende ao princípio da eficiência. Item correto. O princípio é o da eficiência, previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da eficiência impõe à administração pública direta e indireta e aos seus agentes a persecução de resultados, qualidade e rendimento necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo maior rentabilidade social. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. O preenchimento de cargos públicos mediante concurso público, por privilegiar a isonomia entre os concorrentes, constitui expressão do princípio constitucional fundamental da separação de poderes. Item errado. O correto seria princípio constitucional fundamental republicano, que significa que o patrimônio público é do povo. Assim, uma autoridade não pode contratar quem desejar. Para isso, terá que fazer concurso público, oportunizando condições de igualdade para todos os candidatos. Res é igual a coisa, pública igual a povo, logo, coisa do povo. Observação: a separação dos poderes não tem relação com o concurso público. Bancasesp, CGM João Pessoa, 2018. Decorre do princípio de autotutela o poder da administração pública de rever os seus atos ilegais, independentemente de provocação. Item correto. O princípio da alta tutela estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. STF, súmula 346 e 473. Bancasesp, CGM João Pessoa, 2018. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta e indireta adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a maior rentabilidade social. Item correto. O princípio da eficiência trouxe o modelo de administração pública gerencial, voltada para um controle de resultados na atuação estatal. Assim, busca-se a economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional. Bancasesp, PGE 2018. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Item correto. Segundo a professora Maria de Pietro, a constitucionalização de princípios e valores passou a orientar a atuação dos três poderes do Estado, inclusive no âmbito do direito administrativo. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.